Bom, a gente está aqui na frente do Centro de Estudos do Genoma Humano, que é um conjunto de laboratórios tanto da biologia quanto do ICB, que fica na Universidade de São Paulo, e aqui são realizadas muitas pesquisas importantes e é para onde é destinado grande parte do financiamento da FAPESP. Aqui acontecem uma série de pesquisas relacionadas principalmente às células-tronco, mas também tem pesquisas relacionadas, por exemplo, à distrofia muscular de Duchenne, à esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença do Stephen Hawking, que desencadeou aquela brincadeira do balde de gelo. Tem também acontecendo o aconselhamento genético e uma série de pesquisas específicas que são muito importantes para o desenvolvimento da ciência. Boa tarde a todos, nós somos o Disperciência e a gente está aqui mais uma vez mostrando para vocês algumas pesquisas legais que acontecem na Universidade de São Paulo. A gente está aqui com o Ernesto, que vai contar um pouquinho sobre a pesquisa que ele está fazendo e se quiser se apresentar antes ou já falar, Olá, pessoal do canal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer vocês, pelo convite. É um prazer estar podendo falar com vocês aí hoje. Bom, falar um pouco do que eu trabalho especificamente, Eu sou aluno de doutorado da professora Maiana Zatz, aqui do Centro de Estudos do Genoma Humano, Células-Tronco. E o meu trabalho especificamente é com engenharia tecidual. Aí, o que é engenharia tecidual? Acho que poucas pessoas conhecem esse termo, talvez, A engenharia tecidual ela é a interface entre a biologia celular, a biologia de tecidos e a ciência de materiais. Então, o objetivo da engenharia tecidual é construir biomateriais, que são materiais biológicos que podem ser utilizados tanto para terapia, um paciente que necessita da reposição de algum tecido que foi danificado ao longo da vida, ou também para modelagem, tanto a modelagem de fármacos como também modelagem de doenças. Algo que a gente não conseguiria ter acesso, por exemplo, no paciente, a gente consegue então utilizar essas tecnologias, que combinam a parte de engenharia e na parte de ciências de materiais com a parte de biologia celular, cultura de células, e a gente tenta fazer isso então aqui no nosso laboratório. No nosso grupo a gente foca mais na parte de tecido hepático, de fígado, e tanto na parte de modelagem quanto na parte de terapia. A parte de terapia a gente pode conceitualizar a engenharia tecidual dentro do que nós chamamos de medicina regenerativa. Medicina regenerativa, se a gente pensar assim numa seta, uma progressão da doença, você tem um paciente sadio e a seta vermelhinha, imagina a seta vermelhinha progredindo até o paciente com uma doença. Se você quer evitar a progressão desse paciente, nessa seta, você primeiro, se ele já está sadio, você trata, você previne, então é medicina preventiva. Se o paciente já começa a desenvolver algum tipo de sintoma, alguma enfermidade de alguma doença, você começa a tratá-lo. Então já seria a medicina sintomatológica. Já quando o paciente ele evolui para um quadro de perda, de injúria tecidual substancial, significativa, alguns tecidos do nosso corpo eles não conseguem mais regenerar. E aí a medicina regenerativa tenta criar alternativas para esse tipo de paciente. Normalmente esse paciente é aquele que entra para a fila de transplante, um paciente que é hepatopata crônico, doença pulmonar obstrutiva crônica, todos esses pacientes eles entram em fila e a gente sabe que a fila de transplante é uma coisa bem complicada. Então a gente tenta criar alternativas para isso. E como é que vocês fazem? Demonstrar, comentar um pouco sobre a impressora, que é uma coisa que eu não sabia que existia, impressora com células, se quiser falar. Assim, a gente tem várias abordagens, Aqui no nosso grupo, a gente foca em duas. A primeira seria a descelularização e recelularização de matrizes biológicas. E a outra seria a impressora 3D, que é o mais recente do nosso grupo. A descelularização e a recelularização, como é que ela funciona? Bom, como que a gente cria um órgão, Porque um órgão, o que a gente sabe, são vários tipos de tecidos e uma estrutura tridimensional, complexa. Com vários tipos de células, vários tipos de tecido. Como que eu consigo recriar essa complexidade em laboratório? Criar um biomaterial, um órgão artificial, bioartificial. A gente pode imaginar a descelularização como, por exemplo, a estrutura de uma casa. Se você tem a sua casa lá e que a gente olha, a gente tem as paredes, tudo pintado, bonitinho. Se a gente começa a quebrar as estruturas das paredes, o que vai ficar da casa é o quê?
são a estrutura da casa, o fundamento da casa, que são as vigas, é o seu encanamento, é a parte elétrica. Então o que a gente está fazendo na descelularização é quebrando as paredes e deixando só a estrutura daquela casa. Entendeu? Então essa que é a ideia da descelularização. E aqui essa estrutura, no caso, né, por se tratar de um material biológico, a matriz celular ali ela não é imunogênica. Então a gente consegue produzir um material aí bem interessante para como servindo de arcabouço, né? No inglês scaffold, né, que é muito utilizado também. Então é a ideia da construção. E aí pensando também na ideia de uma construção, a gente pode fazer uma analogia de um órgão como uma casa também, onde nós temos a parte hidráulica da casa sendo os vasos sanguíneos e a parte elétrica o sistema nervoso. Hoje talvez o grande desafio na área seria trabalhar na parte hidráulica. Então é a vascularização. Então não adianta nada eu conseguir produzir um órgão de celularização ou quanto por impressão se eu não consigo prover a esse órgão um sistema vascular adequado a ele. Entendeu? Então esse talvez eu considere hoje o maior desafio da área. Uma das opções seria você utilizar o próprio arcabouço do órgão já existente. Então, por exemplo, eu quero fazer um fígado, eu pego um fígado, por exemplo, de um doador, pode ser até um outro animal, um porco, e eu removo o componente celular desse tecido, deixando para trás só o que resta quando você remove o componente celular, que é a matriz extracelular. Por muitos anos, nós pesquisadores sempre acreditamos na área médica que matriz extracelular era aquela geleca, né? Era um monte de colágeno para cá e para lá que não tinha função nenhuma a não ser da estrutura ou órgão. Mas na verdade não é bem isso, né? A matriz extracelular ela participa ativamente na homeostase tecidual, né? Então tanto para o bem quanto para o mal também, dependendo de algumas doenças, algumas patologias, né? Então o que a gente faz é o seguinte: a gente remove o componente celular e deixa para trás só essa matriz extracelular. Só que tem um detalhe importante: matriz extracelular ela não é imunogênica. O que gera uma resposta imune são proteínas normalmente de membrana de células. Sim. Então, eu pego um fígado, por exemplo, de um doador, terceiro, eu removo todas as células dele. Fica só a matriz extracelular. Se eu pego a célula do paciente, que será o futuro receptor, coloco nesse fígado que foi removido as de células, no final das contas eu estou gerando um fígado do próprio paciente, Nossa, não. utilizando a célula dele. Então não teria rejeição. Certo. E mais interessante ainda a gente pensar também na disponibilidade desses órgãos, né? Porque como é que funciona o transplante? O doador é contactado, a equipe médica é disponibilizada para o local, remove o órgão. Esse órgão ele tem que ser transportado imediatamente para o centro cirúrgico, onde tem um paciente receptor já vai estar na mesa. Sim. Entendeu? Então não pode demorar, porque senão o órgão morre, porque o tecido ele começa a degenerar, as células começam a morrer, o tecido começa a ser degradado. Quando eu removo todo o componente celular e fica só a matriz celular, eu posso pegar esse tecido descelularizado e congelar. Conservado lá e freezer. Então eu posso criar bancos e bancos de órgãos só esperando receber as células do paciente. tá, sim. E melhor ainda que não precisa necessariamente ser de humanos. Nós podemos fazer isso com órgãos, por exemplo, de porco, de outros, depende do tamanho, né, do animal, claro. Porque as proteínas de matriz celular são extremamente conservadas entre espécies. Durante a evolução, as proteínas de matriz celular elas não sofreram tanta alteração assim. A disponibilidade aumenta, né? A disponibilidade aumenta bastante. Então essa é uma das abordagens que a gente utiliza aqui, que seria então a descelularização e ressolarização de fígados. E a outra que seria então a bioimpressão, que é esse equipamento, né, que acho que vocês já deram uma olhada aí. Videozinhos. E como que ele funciona? Ao invés de eu usar um arcabouço descelularizado para imprimir, eu vou imprimir meu material biológico já fazendo ele no arcabouço que ele vai ficar. Então a impressora 3D, nesse caso é uma impressora 3D modificada. Ela não é igual às maioria das impressoras 3D que tem no mercado, porque as impressoras que estão no mercado hoje são de filamento, né, de plástico, normalmente PLA. Ela é modificada para ela fazer extrusão de hidrogéis, né? Hidrogel é um composto, é um polímero que tem maior parte de sua composição de água e é um polímero normalmente hidrofóbico, né? E hidrofílico, não.
e que aí você consegue, então, pela propriedade de viscosidade desse hidrogel, você consegue ressuspender células nesse hidrogel e você imprime através de um mecanismo, a parte mecânica de uma impressora 3D modificada para extrusão de hidrogéis, né? Porque muda um pouco, porque o cabeçote tem que ser um pouco modificado, enfim. E aí a gente consegue, então, imprimir um tecido com uma resolução, assim, aceitável, né? O princípio de uma impressora mesmo, né? O pessoal entender assim, só que talvez órgãos, tecidos consigam. Exatamente. E aí você pode tanto trabalhar com escaneamento tridimensional, então eu posso pegar uma estrutura, escanear ela e usá-la como molde. Sim. Ou também como design próprio, né? Esses softwares aí de modelagem 3D. Então você tem essas duas abordagens que podem ser feitas concomitantemente em paralelo. Então, é isso que a gente foca aqui no nosso laboratório hoje, né? Então, após a remoção do órgão, no nosso caso, o fígado, através de um procedimento cirúrgico, nós colocamos o órgão nesse equipamento que ele chama PS1, que é um bioreator, é um sistema de perfusão de órgãos, né, de pequeno porte, no caso, rato. Então, a gente coloca o fígado aqui e a gente consegue ter acesso vascular a ele por 3 diferentes entradas. Nós temos pela veia porta, pela cava e pelo ducto biliar, né? No caso do ducto biliar não é um vaso, mas a gente consegue perfundir também nossas soluções para descelularizar a árvore biliar. Essa base aqui, ela perfunde uma solução que mantém essa estrutura aquecida, 37 graus. Por que é importante manter aquecido? Porque enquanto o processo de descelularização está acontecendo, tem células que estão morrendo e degradando matriz celular. Então nós precisamos optimizar o processo de remoção dessa célula o quanto antes, sem forçar ela a morrer e começar a degradar aquela matriz que pode prejudicar o nosso material. Então a gente consegue também controlar a pressão de perfusão. Nós temos aqui um manômetro e acoplado também a um sistema de monitoramento integral de pressão de todos os pontos de perfusão. E temos aqui também a bomba peristáltica, né, uma bombinha normal aí de perfusão, que ela puxa a solução de descelularização que fica aqui, perfunde ela, joga ela para cá. Isso aqui é um bubble trap, que ela remove as bolhas que vão sendo geradas durante essa aspiração e injeta nessa serpentina para aquecer a solução e que vai para o fígado. E aí depois esse material é coletado, o excedente é descartado. Então o procedimento de descelularização acontece aqui. Bom, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô até aqui com um cafezinho, que é essencial pra galera conseguir trabalhar tanto assim. E se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal e toca no sininho pra você ficar ligado toda vez que a gente ganhar vídeo. E assista os nossos vídeos anteriores se você ainda não viu. Falou!